quando a gente fala, né, da igreja, talvez essa palavra conservadora, muitos cristãos entendem lá em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher. Aí Sim. quando entra o Felipe de salto, unha, cabelo feito, etc., é ali que começa esse preconceito, porque no que se refere à Bíblia, fala, pô, mas espera aí, o homem criou, o Deus criou o homem e a mulher, não tem o gay, não tem o homoafetivo. É um pouco disso que é pregado dentro das igrejas e gera esse preconceito. Você acredita nisso? Eu acredito. E olha só que interessante. As pessoas colocam o homoafetivo como um terceiro sexo. Tá. Eu não tenho um terceiro sexo. Eu sou homem. Então, se Deus criou o homem e a mulher, eu estou dentro dessa criação. Eu nunca vi Deus errar nas suas criações. Deus não errou você. Deus não me errou. Deus não errou ninguém. Deus não errou com a criação de ninguém. Deus sonhou com você assim. Hoje, desse jeito. Quantos anos você tem? 34. 34 anos. Careca, barbudo. Aham. Ele já sonhou com esse dia. Deus ele jamais iria criar alguém condenado a ir para o inferno. Obviamente que as pessoas vão crescendo e elas vão descobrindo a sua identidade. E identidade não quer dizer, não tem nada a ver somente com a sexualidade. São coisas distintas. Então, já começa por aí. Ah, Deus criou o homem para a mulher. Tá bom. Deus criou o homem e a mulher. Mas eu sou o quê, então? Eu sou homem. Não, você não é homem. Por que que eu não sou homem? Então, começa desde daí. As pessoas gostam de me descategorizar. As pessoas gostam de. Porque a gente acredita num estereótipo de masculinidade que está muito além de ter uma barba grande, de ser forte, de falar grosso. Para sentar hoje na cadeira que eu sento, para ser quem eu sou hoje, você tem que ser muito homem. Você tem que ter muita coragem. Tá. Você tem que ter muita coragem. Porque não é só sobre um cabelo grande, sobre um salto. Eu represento hoje milhões de pessoas que foram expulsas das suas igrejas por ser quem são. Eu represento hoje uma classe de pessoas que foram machucadas, abusadas e, infelizmente, violentadas por discursos de ódio que a gente vê em muitas igrejas. Eu não estou representando aqui, e como tem muita gente que diz, eu não estou aqui para lacrar. Quem lacra são as pessoas em cima de mim, que gostam de ficar me xingando a todo momento para ganhar visibilidade. E aí, qual que é o meu comportamento em relação a isso? Eu vou e continuo pregando o amor de Deus, porque é para isso que eu fui chamado. Eu prego o amor de Deus para o gay, para a lésbica, para trans, para quem é assexuado, para quem é não binário, para heterossexual. Você sabia que tem uma grande parte de pessoas, de mulheres heterossexuais, que me seguem, que olham para mim. Existem homens héteros também que me seguem, que me respeitam, falam, nossa, eu vejo Deus em você. Independente da tua sexualidade. Então, assim, Cristo transcende a sexualidade de qualquer pessoa. Em 1942, foi feito um estudo por um teólogo norte-americano, onde ele identificou que a palavra homossexualismo, ativos e passivos, ela foi colocada de forma errada na Bíblia. E de lá para cá, a Bíblia teve as suas inúmeras traduções. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, quando nós falamos daquelas principais passagens que falam, né? Não deitarás o homem como outro homem, como a ti fosse sua mulher. Nós estamos, isso é pregado, mas não é trago um contexto. Qual o contexto daquilo? Porque se eu olhar para este painel aqui e ler Futuricast, eu vou entender que é o quê? Futuricast. Mas qual que é o conceito? Qual que é o contexto da Futurocast? Tá. Tem muitas camadas aí, não tem? Você Aham. não estudou muito para poder chegar até esse nome? Sim. Não teve uma questão toda para você vir aqui até chegar neste logo, nessas cores, até chegar nessa identidade Visual, visual. sim. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender o contexto dela. E o contexto dela não é literal no sentido de não deitarás o homem contra o homem como se fosse tua mulher. Nesta ocasião, por exemplo, era feito ritos sexuais, onde esses ritos sexuais eram consagrados a outros deuses. Então, a própria palavra vai dizer que contra o amor, não há lei. Tá. Então, a gente olha hoje e, infelizmente, as pessoas falam assim, você prega um evangelho que é cômodo para você. Não, eu prego um evangelho aonde eu fui estudar, onde eu fui também ensinado. Pastor Marcos Gladstone tem um canal no YouTube onde ele dá um curso sobre a homoafetividade e a Bíblia. Nós da igreja não temos uma Bíblia de edição própria. Não pense que a igreja tem uma Bíblia única. Essa Bíblia aqui é pro gay. Não. Lá é pregada a Bíblia e não é pregado só o que convém. Lá nós somos exortados, lá nós somos orientados segundo a palavra. Só que nós não cremos que a homoafetividade é um pecado. Tá. Nós não cremos nisso.
Só que a igreja hoje ela não está aberta para aprender. Ela continua insistindo nisso. E hoje, algo que me chama muito a atenção você como um criador de conteúdo, você como um apresentador, você como trabalha com internet, eu acho que você vai partilhar da mesma dor que eu. O quanto que você trabalha e rala hoje para que você tenha seus seguidores de forma orgânica, para que você possa ter ali o seu trabalho. Muito. Sim. Você deve se esforçar muito. Eu também. Agora você vê, por exemplo, qualquer besteira que cai na internet, e, por favor, isso aqui não é uma crítica àquela criança, tá? Mas a gente viu hoje recentemente, Tiruliro Baby, tem mais de 2 milhões de seguidores. E, às vezes, a gente que tem feito um trabalho sério, pautado em respeito, as pessoas não estão nem aí. Mas tem a sua faixa de audiência? Claro que tem. Por isso que eu falo que o meu ministério ele tem sido construído em conta-gotas. Eu recebo, como eu disse, muitas mensagens positivas. Compartilhei contigo a minha situação e o meu cenário sobre o suicídio. Eu recebo muitas pessoas que falam sobre isso. Recebo mensagens de mulheres que são violentadas, de pastores que são gays, mas ainda estão em igrejas tradicionais, que não podem sair, então são totalmente reprimidos, onde o pai e a mãe não aceitam. Recebo mensagem de pessoas de outros países, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Armênia, Alemanha, Portugal, Estados Unidos, já recebi até do Japão. Então, tem muitas pessoas que me escrevem, e esse trabalho que eu faço é para essas pessoas, são para os excluídos. Hoje, eu me considero uma pessoa improvável. Eu vim da periferia, mas eu tenho muito orgulho da minha história. Ralei muito, trabalhei muito, trabalho muito, honro meu marido, honro a minha comunidade de fé, que é a Igreja Cristã Contemporânea, que fica lá no Tatuapé. Então, para quem não conhece, ela fica na Avenida Celso Garcia, 3625, próximo ao Shopping Boulevard Tatuapé. Nós temos culto lá todas as segundas, quartas e sextas, às 20 horas, e domingo, às 18h30. Eu sou muito grato à Igreja Contemporânea, porque foi uma igreja que me acolheu e que acompanhou o meu crescimento. E que hoje me dá a oportunidade, a liberdade de ser quem eu sou. Porque a minha existência não fere ninguém. Se a minha existência fere, como eu disse, outras pessoas, aí não é um problema meu, é um problema delas.